Boa tarde, pessoal. Boa tarde, senhor. Tudo bem com vocês? Boa tarde, senhor. Boa tarde. Certo. Maravilha. Mais uma sexta-feira, então, pós-feriado. Quórum reduzido, por enquanto. Eu recebi uma mensagem ontem, né? Foi o Pedro que mencionou que tinha um erro lá numa planilha do cálculo numérico, né? Eu fiquei preocupado, assim, pensando... mas aí depois eu me dei conta, eu identifiquei, na verdade, o erro foi no fazer ali aquele movimento de fazer as diferenças finitas, né? Não foi um erro conceitual, eu pensei que tinha um erro de conceito, mas não foi um erro de execução, digamos assim, porque como a gente faz esses movimentos que tendem a simplificar, né, o processo de cálculo ali, porque para calcular uma diferença numa certa coluna, a gente tem que fazer a subtração de valores de células anteriores, né? E aí e na hora não me dei conta, então eu peguei e fiz a correção depois que o colega me avisou, né? E atualizei ali o Moodle com a planilha já corrigida, tá? Então vocês podem verificar que agora o texto já está corrigido e também a planilha já está corrigida. Aí eu publiquei lá, quem quiser usar aquela planilha como referência. Tá? Mas eu vou fazer aqui os detalhes para explicar, porque talvez nem todos tenham tido tempo de dar atenção, né, a esse detalhamento. Então vamos fazer aqui o detalhamento dessa situação. Eu avisei, professor, porque eu percebi que o senhor, no arquivo de texto, estava com a resposta que eu encontrei e por aquela no caso, troca de colunas, né? A gente pode colocar Isso. assim, né? O senhor inverteu o resultado lá.
Não, não, eu te agradeço. É que na hora ali a gente faz aqueles movimentos assim para ganhar tempo, digamos, né? Não sei se é a expressão correta, mas é para, né, fazer de modo meio automático assim. E aí, ao fazer aquele movimento, eu tinha que ter pegado a coluna de uma outra coluna, né? Eu peguei na coluna das diferenças, acho que de terceira ordem, não sei exatamente o que aconteceu lá. Eu sei que agora tá corrigido e está tudo certo. É Né? isso aí, professor. Não, é que na verdade eu me dei conta do seguinte, né? Quando a gente fez aquele exemplo, eu fiz o exemplo tanto pelo método dos trapézios quanto pelo método Simpson, né? Isso acaba atrapalhando um pouco, porque tu tem que inserir aquela coluna do valor absoluto, né? Aquilo ali atrapalha um pouco. No fim, acho que é melhor fazer separado, sabe? Que daí minimiza a chance de ocorrer esse tipo de situação. Porque, né? Porque daí tu faz direto, né? Se tu faz a forma dos trapézios, vai até a diferença de segunda ordem, né? Encerra ali, toma um módulo e deu. No caso de Simpson, um terço, tu vai até as diferenças finitas de quarta ordem, né? Vai fazendo direto assim as diferenças, toma lá no final o valor absoluto, pega o máximo e tá resolvido. Então acho que aquilo ali acabou atrapalhando um pouco, sabe? Então eu me dei conta que, né, como sugestão para vocês, de repente é melhor fazer em abas separadas para não, né, se for necessário fazer por duas fórmulas, faz uma para Simpson, uma para trapézios, né? Eu corrigi naquele formato mesmo, né, para não fazer outra apresentação, mas realmente observei que talvez não seja a melhor forma. Sim. Não, mas tranquilo, professor. Já está corrigido, é isso aí. Não, mas isso é bem comum de acontecer exatamente nesses recursos. O Excel ele faz os cálculos muito rapidamente, né? Então eu já percebi assim, qualquer movimento em falso que a gente faz assim, ele é muito sensível. Tu toca numa célula ali, ele já, né, modifica os valores, então tem que ter bastante atenção mesmo na hora de usar esse recurso, né? Mas ainda assim, O dedo no ESC tem que estar sempre em cima, né? Porque se é, clicar e der errado, não tem como voltar. sim, exato, e a gente não, né, pelo fato de fazer o cálculo na planilha que é, né, mais rápido, assim, né, isso acaba trazendo esse custo a mais. Tu tem que estar bem atento para verificar se realmente selecionou a célula correta, né? E o que aconteceu foi isso, eu selecionei alguma coluna que não era a adequada e acabou passando despercebido naquele momento. Que sirva de lição para mim. Não, capaz, professor, isso aí é a coisa mais normal do mundo, né? Excel, ainda mais o Excel sendo malandro, vamos dizer assim, desse jeito, né? Porque qualquer coisinha ele faz e a gente acaba não percebendo, né? Só se dá conta depois. E ele tem uma memória, digamos assim, né? A tendência dele reproduzir numa célula ao lado, ele tem a tendência de reproduzir a mesma operação que ele fez na outra. Ele tem essa. Ele já foi projetado para isso, né? Para fazer operações com repetição, né? Então, isso naturalmente, não, por um lado facilita, se a gente, né? Se a gente pensar bem, no fim, acho que realmente ajuda, mas claro, qualquer recurso, né? A gente tem que saber utilizar e realmente isso acontece. Não, mas aí no fim, pessoal, foi oportuno. Além de mostrar para vocês aqui a revisão do cálculo, né, eu inseri mais alguns comentários ali, né? E como a gente tem essa aula hoje, conforme eu disse para vocês, né, na mensagem, eu vou postar no final da aula a atividade de avaliação, que é sobre interpolação e sobre integração numérica. Então, acho que daí, para quem ainda tem alguma dúvida, pode ajudar a esclarecer. Então, vamos fazer isso na aula de hoje. Tá? Aí eu havia pensado inicialmente em começar o estudo de
ajuste de curvas por mínimos quadrados, aí eu começo segunda-feira, não tem problema. Muito bem. Então tá, vamos lá, eu vou iniciar aqui. Então é assim, pessoal, é neste exemplo aqui, ó, que ele tem relação, né, com os cálculos, só para a gente retomar, né, a gente fez esse exemplo de integração a integral de 0 até 1 de n a menos x ao quadrado dx pela fórmula dos trapézios, né, nós fizemos por dois valores de n distintos, né, n igual a 4 e o n igual a 8. Né. Então, nesse exemplo, né, começando lá com n igual a 4, o a vale 0 e o b vale 1, que são os extremos, né, o extremo inferior e o extremo superior do intervalo de integração. Né. Então, para n igual a 4, que é o primeiro valor do n, né, solicitado, a gente vai ter um valor de h dado pela definição, que é b menos a dividido por n, né, independentemente da fórmula, se é trapézio ou simples ou um terço, o h é sempre o mesmo. Né. Então, é 1 menos 0 dividido por 4, que é 0,25, e isto gera, então, esse conjunto de pontos, né, a gente já fez esses cálculos, né, o zero é o ponto x0, e a partir, então, deste ponto, a gente vai somando o valor do h para obter os sucessivos pontos da divisão. Então, 0, 0,25, 0,50, 0,75 e 1. Né? Então, lembrando sempre que nessas fórmulas, o ponto que a gente chama de x0 é obrigatoriamente igual ao valor do a, que é o extremo inferior, né, do intervalo, nesse exemplo é 0, e o x índice n, que nesse caso é o x índice 4, é o extremo superior do intervalo, que é o valor do b, que neste exemplo é 1. Então, esses são os pontos, né, nos quais a gente vai calcular a função. Alguns autores também chamam de nós, né, os pontos nos quais a gente tem que calcular a função dada. E esses pontos, então, têm essa progressão aritmética de razão igual a 0,25. Então, a gente calculou a função, né, nesses pontos todos, que não vou fazer de novo, isso já foi feito, tá? Só estou revisando aqui. Então, a integral, a gente chegou neste resultado aqui. E isto está apresentado, né, nessa planilha. Deixa eu localizar aqui. Acho que é essa aqui. Esta aqui, ó. Então, nessa planilha, eu coloquei, então, os valores do A e do B, o valor do H, né, a função que está destacada ali, que é e na menos x2, que na notação do Excel é esp de menos x ao quadrado, né? Então, aqui neste cálculo, até nós fizemos né, o valor por etapa aqui, né? Nós precisamos do menos x ao quadrado, então eu calculei nesta célula aqui, opa, isso aqui não tem fórmula. Que coisa. Por que ele está botando esse sinal de igual aqui quando não é para botar? O professor tem que dar um espaço ali. Ah, senão ele sempre vai entender que é uma... Senão vai entender que é uma fonte. Tá, obrigado. Então, olha só, a gente pegou... só um minutinho aqui, pessoal.
Então a gente calculou aqui, né, e depois fez a exponencial, né? Depois, dá para fazer direto também, colocando, né, adequadamente. Bom, então a gente calculou os valores do y. Né? Esses valores aqui, né, que estão aqui na planilha, né, originam essa tabela. Né? Certo? Aqui os valores do y, nessa coluna que eu até coloquei em negrito aqui. Né? Aí vem as diferenças finitas, que até eu vou fazer aqui a apresentação detalhada, pessoal, porque isso pode estar gerando alguma dúvida, né? Depois eu volto aqui para o cálculo erro. Né? Então, observando lá, como é que a gente calcula, assim, se eventualmente alguém quiser calcular as diferenças finitas detalhadamente, ó, as diferenças finitas de primeira ordem, né? Elas são definidas por estas fórmulas que nós estamos vendo aqui. Né? Ela começa com essa primeira anotação, né? O delta do y0. Então, é a diferença finita calculada no y0. Qual é a definição? É o y1 menos o y0. Então, a gente tem que pegar os valores, né, e simplesmente subtrair os dois valores do y. Claro que aqui, né, fazendo manualmente é um pouco mais trabalhoso, mas nada impede, né, da gente fazer. Ó, é sempre, ó, é o zero, vou fazer aqui com detalhamento, né, 0,9394, vou botar 13 ali, né, menos 1, ó, dá aquele menos 0,6059, etc. Né? Então, né, tem que fazer nesta ordem. Então, observa, tu vai ter que pegar este valor aqui, que é o 0,93, menos 1. Né? Certo? Aí vai dar aquele número lá, quanto é que deu na calculadora ali, menos 0,60. Só vou registrar aqui, depois eu... Né? Depois, o y2 menos o y1, né? Mesma coisa. Vai ter que vir aqui o 0,7788 ali. Menos o y1, que é esse valor aqui. Eu não preciso até lá em cima, copio aqui mesmo. Ó. Certo? Aí faz a conta, né? Essa conta por isso que a gente estava comentando ali antes, é perfeita para fazer na... Vamos botar só com 4 casos aqui, para a gente não... Ó, 0,7788 menos 0,9394, né? Subtrai da menos 0,16 ali. Né? E assim vai. Né? Aí vai calcular ali o y3 menos y2. Ó, observa aqui o igual a 3, né? Então vai pegar o y3, é nesta linha, é o 0,56, né? Menos o y2 está aqui. Aí faz a conta ali, quanto é que deu lá, menos 0,16, deu menos 0,20,9, menos 0,209, né? E, finalmente, o y4 menos o y3. Ó. É este valor aqui, o 0,3678, né, que é o último valor do y que consta na tabela, menos o y3, que é esse valor aqui. Então, vocês vejam que é uma fórmula, né, com um padrão, né, de realização das subtrações. Né, é menos 0,2019 aqui. Então, é sempre a mesma regra, né? Portanto, bem apropriada para ser realizado ali na planilha. Né? Então, aqui na planilha está feito. Então, você observa que não tem como preencher essa posição aqui. Ó. Até esses dias me perguntaram, né, mas ali fica o valor igual a 0. Não, fica em branco. Porque qual é a lógica, né, de formação das diferenças de primeira ordem? É essa ordem aqui, né? Então, não tem como calcular a diferença no y4, porque não tem y5. Simplesmente não existe y5. Né? Ó, a tabela termina aqui. Ó. Essa é a última linha. Né? Então, em não existindo y5, não tem como calcular a diferença finita de primeira ordem aqui nessa linha. Fica em branco. Simplesmente aquele valor não existe. Tá? Bom,
As diferenças de segunda ordem, elas seguem a lógica da formação das diferenças de primeira ordem. Então, vocês vejam, é o delta y1 menos y0. Né? Então, ó, vai pegar o menos 0,16 ali, escrevendo resumidamente, né? menos o menos 0,60, etc. Né? Aí vai dar aquele valor lá que aparece na tabela, que é menos 0,1. Né? Menos 0,1, etc. Né? Depois, né? o delta y2, está aqui, né? Esse 0,209 aqui. Aí tu vai fazer a subtração. Ó, tem um sinalzinho de igual ali a mais ali. É menos. Mas tem que cuidar aqui, porque tem vários sinais de menos, né? É o delta y2, que é o menos 0,209, menos o delta y1, que é esse valor aqui. Aí vai fazer essa conta, depois eu ajeito aqui as fontes. Ó. Isso aqui vai dar em torno de 0,04 aproximadamente. Né? Ó, tá aqui, ó. 0,04, 841, etc. E assim vai. Né? O que acontece nesse caso? Vou aumentar a fonte aqui para ficar tudo. Tá. Fica melhor. Bom, o delta y3, né? O que é o delta y3? Delta 2y2 é o delta y3, que é esse valor aqui, ó, menos 0,2019. Aí tem o menos lá da fórmula, né? Menos a diferença de primeira ordem no y2. Ó. Aí tu coleta aqui esse valor. Tem menos ali. Fecha aqui. Aí faz a conta, vai dar quanto lá? 0,007. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente trabalha com a fórmula dos trapézios, né, a fórmula prática permite calcular uma estimativa do erro usando as diferenças finitas até segunda ordem, e aí o que a gente tem que fazer para o fim específico de calcular uma estimativa do erro? A gente tem que tomar o módulo, né, o valor absoluto da diferença de segunda ordem, certo? Porque aqui, ó, é o máximo das diferenças de segunda ordem tomadas com valores absolutos, né? Então, o que tem que fazer lá na planilha? Vamos voltar lá. Ó, então aqui, ó, foram calculadas as diferenças de primeira ordem. Vamos conferir aqui, ó. Por exemplo, essa célula é F9 menos F8. Né? Então é o 0,93 menos 1, que vai dar aquele menos 0,06, etc. Ó, menos 0,16, menos 0,29 e menos 0,20,1903. Né? Vocês vejam que está se reportando, né, as diferenças das células da coluna F. Aí chegou lá no diferenças de segunda ordem. Ó, para essa célula aqui é G9 menos G8, que é exatamente a mesma lógica, né? Essa aqui, ó, G10 menos G9, e esse aqui é G11 menos G10. Né? Então, o que eu disse para vocês aí, como o objetivo é calcular o erro pela fórmula prática, né, nesta coluna foi inserida, foram inseridos os valores das diferenças de segunda ordem em termos absolutos. Tá? Então, aqui na coluna H nós tínhamos valores positivos e negativos misturados, aqui é tudo positivo. E aí, na fórmula do cálculo do erro, né, fica 1 dividido por 12 vezes a diferença entre os extremos do intervalo, que são esses valores aqui, né, o D4 menos D3, que são os valores do B menos A, né, vezes o máximo dessa coluna. Tá? Beleza. Então tá.
Está aqui ó, a integração pela forma dos trapézios com n igual a 4. Aqui o erro estimado nesta fórmula dos trapézios com n igual a 4. Aí vamos lá. Ó. Aqui está tudo certo. Ó. A coluna J é o H9 menos o H8, ó, porque esta célula, H9 menos H8. E esta célula aqui é o H10 menos o H9, para definir as diferenças finitas de terceira ordem. E, finalmente, as diferenças finitas de quarta ordem. Né? Ó, essa aqui é a coluna K, então é a célula J9 menos J8. Ó. J9 menos J8. E como é um valor positivo, né, para calcular o erro na fórmula de Simpson, é simplesmente usar a fórmula D4 menos D3 sobre 180 vezes o máximo do valor absoluto da K8. Tá? Então, realmente ali tá correto. Então, digamos assim, mas né, parece um processo complicado e, bom, vamos imaginar que tu não queira fazer todo esse processo, queira fazer pela teoria, tá? O que aconteceria? Eu vou mostrar aqui para vocês. Depois eu volto aqui para a fórmula de Simpson, e aí eu detalho mais a fórmula de Simpson. Vou mostrar aqui o que seria... Ó, vamos supor que eu tivesse interessado, né, na determinação do erro usando a fórmula teórica sem usar as diferenças finitas. Tá? Vou mostrar aqui para vocês. Para este exemplo, ó, a função n menos x ao quadrado. A derivada primeira é esta expressão aqui. E a derivada segunda é essa expressão. Aí, agrupando aqui ó, o n menos x ao quadrado, fica essa fórmula. Né? Então, para eu fazer uma estimativa do erro usando a fórmula teórica, que é esta aqui, ó, menos n vezes h ao cubo, dividido por 12, vezes a derivada segunda da função f calculada no ponto C. Então, se eu quiser saber o valor máximo disso aqui em termos absolutos, tá, a gente teria que maximizar essa expressão aqui, ó, neste intervalo, no intervalo 0,1. Então, imagine, vocês teriam que descobrir qual é o valor máximo desta função naquele intervalo. Para quem lembra lá do cálculo diferencial, né, os valores máximos de uma função contínua no intervalo fechado ocorrem ou nas extremidades do intervalo ou em algum ponto crítico no interior do intervalo. Ele calcular ainda mais uma vez a derivada, ver se tem ponto crítico, ver se é ponto de máximo, etc. É um processo bem complexo. Neste caso, só vou apresentar o resultado aqui, ó, o valor máximo dessa função aqui é 2, né? O valor máximo da derivada segunda. Então, maximizando a derivada segunda, eu terei que, uma estimativa do erro, usando essa fórmula aqui, ó, é 4 vezes o 0,125 ao cubo, né? Porque o n vale 4 e o h é 0,125, vezes 2, que é o valor máximo da derivada em termos absolutos. Ou seja, fazendo a conta aqui, dá um erro de no máximo 1 milésimo. Tá? Vocês vejam que na fórmula prática, ele deu praticamente a mesma ordem de grandeza, ó, que a fórmula prática lá, olha, voltando lá olha aqui, ó, deu 0,008, né, deu 8 milésimos em vez de dar 1 milésimo. Ou seja, a fórmula prática, que é muito mais simples, ela produz uma aproximação do erro de mesma ordem de grandeza que a fórmula teórica, só que é um custo bem menor. Tá? Então, é por isso que eu recomendo a utilização desta fórmula prática. Né? Então, está esclarecido aqui a utilização desta fórmula, né, no caso da fórmula dos trapézios. Tá? O que a gente está fazendo é que, para explicar assim os detalhes, né, este fator aqui, ó, o h ao quadrado vezes a derivada segunda, que aparece aqui, ele é aproximadamente a derivada de segunda ordem. Tá? Então, é por isso que as diferenças finitas de segunda ordem que nós utilizamos servem para fazer este cálculo. Tá?
Muito bem. Então, uma explicação aqui para o... Agora vamos ver o que acontece com a fórmula de Simpson. Tá. Bom, a fórmula de Simpson é um terço, pessoal. Ó, quando a gente calculou para n igual a 2, a gente tem essa fórmula, né? H sobre 3 vezes o y0 mais 4y1 mais y2, né? Que é a chamada fórmula de Simpson, um terço simples, porque o n igual a 2 é o menor valor de n que pode ser utilizado pela fórmula de Simpson. Né? Vocês lembram que, no caso específico dessa fórmula, o n deve ser um número natural par. A gente não pode usar a fórmula de Simpson se o n for ímpar. Isso não é possível fazer isso. A fórmula de trapézio pode ser qualquer valor de n, mas Simpson um terço, o n tem que ser par. Então, a fórmula do Simpson um terço é essa fórmula aqui, se o n for 2, e o erro é dado por essa expressão que envolve a quarta derivada, né, da função f calculada no ponto C. Né? Bom, geralmente, né, e eu falo geralmente porque isso realmente é o que eu observo, né, nos trabalhos que eu vejo, as fórmulas elas são usadas com valores mais elevados, n igual a 4, 8, etc. Né? Então, são as chamadas fórmulas repetidas, né? Em vez de usar o n igual a 2. Então, é escolhido um número natural par, né, superior a 4, pode ser, ou igual a 4, né? 4, 6, 8, etc. Define o h da mesma maneira, calcula os pontos no eixo x da mesma maneira que na fórmula dos trapézios, avalia a função nesses pontos, só que a fórmula resultante é um pouquinho diferente. Ó. E esta fórmula, que está identificada pelo símbolo IS, né, a integral por Simpson, então é h sobre 3, que origina, né, o nome da fórmula, h dividido por 3, vezes o y0, mais 4 vezes a multiplicação, então, por 4 dos valores do y, que tem o subscrito ímpar, né, de 1 até o n menos 1, os valores de y, que tem subscrito 2, 4, etc., até o n menos 2, serão somados e multiplicados por 2, e a extremidade, que é o yn, terá peso 1. Então, podemos dizer assim que dentro desse parênteses, né, as extremidades y0 e yn tem peso 1, os valores do y intermediários, que tem índice ímpar, peso é 4, e os intermediários de índice par têm peso 2. Né? E o erro é dado, então, por essa fórmula que, de novo, né, envolve a quarta derivada da função calculada num ponto C, multiplicado por menos nh elevado na quinta sobre 180. Esta fórmula é de importância bastante grande do ponto de vista teórico, né, porque ela garante que a fórmula de Simpson dará um erro igual a zero para polinômios de até terceiro grau, mas não especifica em que ponto a derivada quarta é calculada. Existe um ponto, mas não diz que ponto é esse. Então, a fórmula prática, que só pode ser usada para valor de n maior ou igual a 4, é essa aqui, ó. B menos A sobre 180, vezes o valor máximo das diferenças finitas de quarta ordem tomadas com valores absolutos. Tá? Então, no caso específico em que o n é 4, né, eu escrevi a fórmula detalhadamente aqui. Né? O h vai ser B menos A sobre 4. Estão aqui os pontos e a integral, então, é IS, h sobre 3, y0 mais 4y1 mais 2y2 mais 4y3 mais o y4. Né? Está de acordo ali com a fórmula geral. O y, evidentemente, é o valor da função, né, calculado em cada ponto. Ó, o h sobre 3 aqui fora do parênteses, o y0 e o y4 tem peso 1, porque são as extremidades da fórmula. O y1 e o y3, índices ímpares, né, o peso é 4, e o y2, que é o único ponto intermediário com o índice par, que é o y2, é o único que tem peso 2. Né? Quando chega no y4, ele já é extremidade, a fórmula acaba ali. Né? Então, né, nós fizemos o cálculo desta expressão também para n igual a 4 pela fórmula
de Simpson, que é naquela mesma planilha que eu reproduzi aqui, né? Ó, vamos olhar ali. Aqui até tem que completar. Ah, não, aqui a fórmula. Eu acho que tem que agrupar essa célula aqui, mais uma aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Tá. Então está aqui a fórmula de Simpson 1/3 e aqui os valores, né? Então a diferença, se a gente comparar aqui, ó, vamos botar um negrito aqui, ó. Os valores obtidos pela fórmula dos trapézios e pela fórmula de Simpson, eles são bem parecidos. Ó. A fórmula dos trapézios, com n igual a 4, dá 0,7429, né? E a fórmula de Simpson dá 0,7468. Né? Então a gente pode dizer ali que os dois dígitos iniciais, né, o 7 e o 4, devem estar corretos. Né? E a diferença é o cálculo, né? A fórmula que é H/3 vezes o y0 mais 4y1 mais 2y2 mais 4y3 mais y4. Tá? Isso aqui é só, né, selecionar as células ali, multiplicar, etc. O cálculo do erro, né, que é esse detalhe que a gente estava falando. Ó. Quando chega aqui nessa coluna, né, ela tem, essa aqui é a coluna J, né, ela tem que se reportar à coluna H. Tá? E essa coluna aí aqui é uma coluna que só serve para calcular o erro. Né? Aí feita essa correção, ó, H9 menos H8, H10 menos H9 e finalmente aqui, né, o J9 menos J8 para definir as diferenças de quarta ordem. E aí, quando chega aqui assim, né, ó, D4 menos D3 é 1 menos 0, dividido por 180 vezes o máximo do valor absoluto da coluna K8 aqui, né? Então eu já coloquei ABS aqui porque só tem um termo, né? Só para, digamos, né, colocar na memória que lá na fórmula tem o ABS. Então está corrigido ali. Né? Então aqui no texto, né, eu observei isso, né, que a fórmula de Simpson, né, ela produz um resultado com um erro um pouquinho menor. Aqui o erro é 0,08, né, após a vírgula, ou seja, 8 milésimos, né, e aqui é 2 vezes 10 a menos 5, então essa diferença ocorre lá na quinta casa decimal. Tá? Então a tendência pela fórmula de Simpson é que esses 4 primeiros dígitos aqui já estejam corretos. Tá? Enquanto aqui na fórmula dos trapézios são os 2 primeiros só. Então vejam como, né, uma pequena mudança na metodologia, né, e isso tem sentido porque o método trapézio, ou a fórmula dos trapézios, ele faz uma interpolação de primeiro grau, e a interpolação é por uma reta. E a fórmula de Simpson, a interpolação é por um polínômio de grau 2, que é uma curva mais suave, né? Então, quando a gente faz a interpolação pela parábola, ela tende a se aproximar mais do gráfico de uma função que é curva, e aí o erro tende a ser menor. Isso está retratado aqui neste exemplo. Tá? Claro que a gente não pode afirmar que isso vai acontecer sempre, mas a tendência é. Né? Bom, então deixa eu só ver se aqui esse resumo está certo. Para igual a 4 é 0002. Está aqui. Tá. Isso. Muito bem. Agora, para n igual a 8, para n igual a 8 é a mesma coisa, né? Ó, eu peguei, como eu já tinha feito os cálculos, né, simultâneos, eu mantive aqui. Né, então, agora eu tenho o n igual a 8, o h é 1 menos 0 dividido por 8, que é 0,125, né? Então aqui estão, nessa coluna é o índice, né? Então eu lembro, né, pessoal, é sempre bom a gente ressaltar os detalhes, né? O I nas fórmulas de integração, tanto fórmulas trapézios quanto a fórmula de Simpson, 1/3 que a gente está usando, e em geral, né, as fórmulas de integração numérica de Newton-Cotes, ele inicia em 0, tá? Então vejam, ó, de 0 até 8,
né? Significa que o N vale 8. Nós temos 9 pontos. O que significa esse N igual a 8? É que o intervalo de 0 até 1 foi dividido em 8 pequenos trapézios, no caso da forma dos trapézios. Tá? No caso da forma dos trapézios é exatamente isso. Tu tinha um intervalo de 0 até 1 e ele foi dividido, né, em pequenos subintervalos. Total de 8 subintervalos. Em cada um deles foi colocado um trapézio lá em cima. Lá, né? Então, qual é a tendência? Né? Se eu insiro mais pontos, né, eu vou ter mais trapézios, mas eles são pontos mais próximos, a tendência do erro ser menor. Então, evidentemente, né, se eu vou ter um maior esforço, eu quero que o erro seja menor. Então, os pontos estão aqui, né, nesta coluna. Aqui os valores do y, de novo calculados, né? A gente não vai reproduzir detalhadamente, está lá a expressão, né? ESP de menos o valor do x ao quadrado. Está detalhado ali. Aqui a gente fez direto, não fez aquele cálculo intermediário. Aqui estão as colunas, né? Ó, diferenças finitas de primeira ordem, ó, vamos conferir ali, ó, por exemplo, H11 menos H10. Ó. O H11 está aqui, que é o Y1. O H10 é o Y0. Então está certinho. H11 menos H10, né? E vai até o H18 menos o H17. H18 menos H17. Né? Aí vem as diferenças finitas de segunda ordem. Ó, como é que é calculado esse aqui? É I11 menos I10. Tá lá, ó. I11 menos o I10. Né? Aí vem, arrasta aqui, né, vai até a célula I17 menos I16. Né? É a coluna anterior na linha de baixo, que é 17, menos a linha 16 da coluna I. Então vocês vejam que, neste exemplo, de novo, né, nós temos diferenças finitas de segunda ordem, ora negativas e ora positivas. Então, para poder implementar a fórmula do erro, eu inseri essa coluna adicional somente com esse objetivo. Tá? Porque lá na fórmula do erro eu preciso tomar o máximo das diferenças finitas de segunda ordem com valores absolutos. Então aqui ficou tudo positivo, né? Então, calculei a integral mediante a fórmula, tá lá, ó, né? H sobre 2, que é o G6, né? H sobre 2 vezes o Y0, mais 2 vezes a soma do Y1 até o Y7, mais o Y8. Tá aqui, ó. Essa fórmula aqui. Está contemplado aqui, 0, 74, 58, 66. Né? O erro é o B menos A sobre 2 vezes o máximo da coluna K. Está ali, ó, do K10 até o K16. Ó, do K10 até o K16. Está certinho. Né? Deu 0,002. Então, vejam, ó, o erro já diminuiu um pouco, porque, observe, ó, quando eu calculei a integral por trapézios com n igual a 4, o erro deu 0,008, né, 8 milésimos. Aqui no n igual a 8, deu 2 milésimos. Então, né, esse esforço maior, que é calcular a função em mais pontos, teve como benefício, né, o erro menor. Então, está dentro do esperado. Tá? Isso é importante observar. Se o erro aumentar, é que alguma coisa está errada, né? Não tem sentido. E aí vem o cálculo da integral pela fórmula de Simpson. Ver se eu consigo mesclar essas células aqui para... Aqui a fórmula. Vocês vejam, é importante a gente escrever a fórmula, né? Porque daí a gente acaba memorizando algumas características. No caso da fórmula de Simpson 1/3, ó, com n igual a 8, né? O H sobre 3 vezes o Y0 mais 4 vezes Y1, 2Y2, 4Y3, 2Y4, mais 4Y5, mais 2Y6, mais 4Y7, e aí terminou, mais Y8. Né? Certo? Então, vocês estão de acordo com aquela forma genérica, né? Você está escrito ali em preto, dentro do parênteses, as extremidades Y0 e Y8, peso 1. Em vermelho, os valores do Y com índices ímpares, todos multiplicados por 4, então tem peso 4 na fórmula, e os de índices pares intermediários têm peso
2. Tá? Aí é só, né, na hora de escrever a fórmula lá, na hora de calcular, né, pode usar o recurso da soma, né, enfim. Né? Aí deu ali, ó, 0,746826. Então, assim, conforme eu disse para vocês, tem algumas vantagens e algumas desvantagens, né, de usar a mesma planilha. Qual é a vantagem que eu vejo? A gente pode comparar valores. Ó. A integral para o trapézio deu 0,745866. Essa aqui deu 0,746826. E o erro na fórmula de Simpson é bem menor do que o erro na fórmula dos trapézios. Né? Então, com o mesmo quantitativo de pontos, ou seja, o esforço é o mesmo, né? Porque o esforço maior é na hora de produzir os pontos, a gente consegue, pela fórmula de Simpson, para este exemplo, um erro bem menor. Né? Então, para este exemplo especificamente, a gente pode afirmar que a fórmula de Simpson ela é mais eficiente, né? Produz um erro menor do que a fórmula dos trapézios. Né? E para calcular o erro, como é que eu fiz? Ó? Mesma coisa, lá, ó. Vamos conferir a diferença de terceira ordem. Ó. É a célula J11 menos J10. Então, vai lá na coluna J, que é essa aqui, ó, J11 menos J10. Né? Depois aqui, ó, J12 menos J11 e assim sucessivamente. Né? Aí vai para as diferenças finitas de quarta ordem, ó, coluna M é L11 menos L10, aqui, ó, L11 menos L10, né? E assim vai até as duas últimas que são negativas, né? Mas não tem problema. Calculou todas as diferenças finitas de quarta ordem, vai lá e insere uma coluna adicional com os valores absolutos, né? Então bota lá ABS, então ele vai calcular o ABS de todas as diferenças, né? Fica tudo positivo, e aí na fórmula tu vai inserir, né, G4 menos G3, ou seja, B menos A sobre 180, vezes o máximo da coluna N, ali da linha 10 até a linha 14. Né? Isso vai produzir aquele resultado agora, né? Está esclarecido aí o cálculo e corrigida aquele problema. Então, o que a gente pode dizer? Né? Que à medida que a gente aumenta o valor do N, né, a gente observa uma diminuição do erro, e isso é uma coisa esperada, né, pessoal? Porque aumentar o valor do N, né, significa aumentar o custo. Quando a gente fala em custo, né, a gente fala no esforço necessário. Tem um custo que é o gasto de energia do computador, aí tu pode dizer, mas o custo é irrelevante, é quase zero, né? Vai gastar pouca energia elétrica. Sim, para esses valores de N, sim. Tá? Mas tem certos problemas matemáticos que o N é da ordem de milhões. Né? Então, pode ser necessário fazer computação por horas. Né? Então, a gente tem que colocar essa ideia na cabeça de que aumentar o valor do N é um aumento de custo, certo? E, bom, tem que ter algum retorno, né? E o retorno é, neste exemplo, a diminuição do erro calculado teoricamente ou pela fórmula prática, ele é o que a gente observa. Né? Neste exemplo, além disso, a gente pode observar que a fórmula de Simpson, quando calculada a integral, né, para o mesmo valor de n, a fórmula de Simpson 1/3 dá um erro menor comparada com a fórmula dos trapézios. E, portanto, com o aumento do valor de n, né, a gente deve obter aproximações sucessivas que convergem para o valor da integral definida. Né? Então, assim, muitas vezes, né, a gente precisa de um valor, de uma integral, né, pode ser com 3, ou com 4, ou com 5 casas decimais, depende do contexto, né, depende do problema. E aí, então, bom, aumentando-se o valor do n, a gente consegue satisfazer um eventual critério de parada como esse. Tá? Bom, então eu reproduzi aqui os valores, só para a gente ter, né, registrado aqui no texto. Tá? E então, né, para finalizar, eu também fiz
uma análise da fórmula de Simpson, né? Vamos supor que tu queira calcular o erro pela fórmula teórica, tá? Aí tu vai ter que calcular até a quarta derivada, que está tudo calculado aqui, eu só apresentei os resultados, tá? E deve maximizar esta expressão aqui, ó, né? Eu maximizei essa expressão no intervalo 0,1 e encontrei o valor 12. Né? É o máximo valor que essa expressão vai ter neste intervalo. Fazendo uma estimativa, então, usando essa fórmula, né? Que essa aqui é a fórmula teórica, certo? O que eu fiz aqui? Eu inseria o valor máximo para saber qual seria o máximo valor que esta fórmula iria produzir em termos absolutos, tá? Então, o H é 4, né? Desculpa, o N é 4, o H é 0,125, a derivada de quarta ordem é no máximo igual a 12. Ó, então, pela fórmula teórica, o erro seria no máximo 6 vezes 10 a menos 5. Tá? E pela regra prática, ó, olha só, é praticamente o mesmo valor. 2 vezes 10 a menos 5. Então, vocês vejam que a fórmula prática, usando diferenças finitas, que é muito mais simples, né, ela produz uma excelente aproximação do erro que é fornecido pela fórmula teórica, que tem embutido, né, neste cálculo uma complexidade muito maior do que a da tabela das diferenças finitas. Tá? Então eu achei legal registrar isso, né, neste momento para a gente ver assim, né, que existe uma justificativa, digamos, para a utilização da regra prática que torna, principalmente para quem é usuário, né, uma pessoa que vai utilizar eventualmente lá uma integral definida, faz as diferenças finitas, é muito mais simples do que qualquer outro processo de cálculo. Tá bom? Então é isso. Deixa eu só interromper aqui. Certo, pessoal? Então, assim, para quem já percebeu lá, né, o erro está esclarecido. Para quem não viu, bom, aí, né, já pega os arquivos aí do Moodle atualizados, não tem problema. Então, aproveitando aqui mais alguns minutos, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aquele arquivo lá do Moodle, que é a lista número 5, que tem alguns exercícios de cálculo de integrais, tá? E vou mostrar aqui fazer algumas considerações sobre os exercícios. Não sei se vocês tiveram tempo de fazer, alguém fez algum daqueles exercícios da lista 5 ou não? Tem alguma pergunta? Não fiz, professor. Desculpa. Não? Tá. Não, tudo bem, não tem problema. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o arquivo. Eu vou abrir e depois eu compartilho aqui, tá? Só um minutinho aí. Já. Vou acessar aqui o Moodle. E já mostro para vocês. Achei aqui. Então, vamos lá. Eu peguei o meu arquivo aqui do Word, que eu já posso processar, em vez de pegar o PDF lá da página Moodle. Tá? Então, é a lista 5, né, tá naquela área lá do Moodle com listas, né? Ó, lista 5, integração numérica. Tem uma lista de exercícios sobre interpolação e uma sobre integração numérica. Tá? Então, essas duas aqui que são as duas últimas. Né? Então, olha só. Então, esse primeiro exercício aqui, ó,
dado o conjunto de pontos abaixo, né, calcular uma aproximação da integral de 0 até 1 usando a fórmula dos trapézios e estimar o erro. Bom? Então, eu pergunto para vocês aqui, né, quanto é que vale o A, quanto é que vale o B, opa, quanto é que vale o B, quanto é que vale o N, e quanto é que vale o H. O N é 5? O N é 5, tá? O N é 5 porque, né, é o último valor aqui do índice, né? Esse é o N. Beleza. O H é 0,2? O H é 0,2, né, que é o espaçamento aqui na coluna da variável independente, né? A gente vê que a diferença, por exemplo, do x1 menos x0, 0,2 menos 0 é 0,2, e assim sucessivamente. Então, aqui a gente tem uma progressão aritmética, né? E o H é a razão da PA, né? E o valor do A É 0 e B é 1. é 0 e B é 1. Beleza. Então, ó, quando a gente tem uma função que a gente não tem a lei, né, só tem os valores tabelados, né, da própria tabela, a gente pode deduzir diretamente as informações, né, como essas que a gente está deduzindo, e talvez outras, né, depende do formato da tabela. Né. Então, aqui, ó, a gente não, neste exemplo, a gente não tem aquela necessidade, né, de gerar os pontos, eles estão ali. Né. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó, vou fazer o seguinte. Eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui a planilha. Vou colocar aqui. Eu vou colocar só os valores do x e do y, né, porque daí é mais rápido. Então, aqui o 1,2408, 1,5735, 2,0333, 2,6965 e 3,7183. Vou botar aqui o índice para que fica mais fácil depois para implementar a fórmula, né? I, XI e YI. Vou colocar aqui o A, o B, o N, o H. 0, 1, 5 e 0,2. Então, a integral, né, para este valor de n, eu vou inserir a fórmula aqui, depois a gente implementa ela. Né? Ó, então, observa, a integral pela fórmula dos trapézios, né, é h sobre 2 vezes, né, y0 mais 2 vezes y1 mais y2 mais y3 mais y4, aí fechou, e y5, e aí fechou o parênteses. Ó. Que o n é 5, né? Então os pontos intermediários tem um índice que varia de 1 até 4, né? Então o y0 e y5 são as extremidades. Né? Então, a forma dos trapézios para esse resultado aqui, né? Ó, é igual a h dividido por 2 vezes, né,
y0 mais 2 vezes a soma. Ó. Ó. Vai do y1 até o y4, né? Da linha C4 até a linha C7. Aí fechou a soma ali, né? Mais o y5 e fechou. 1,98065, né? O erro na fórmula dos trapézios, né, pela fórmula prática, a gente precisa das diferenças de segunda ordem, né? Então, vou botar aqui as diferenças de primeira ordem e as diferenças de segunda ordem. Tá, mas eu estou fazendo aqui, se vocês estão fazendo, quiserem fazer alguma pergunta, prenda o grito aí. Ó, diferença de primeira ordem, y1 menos o y0, né? Aqui dá para fazer até de cabeça, 0,2408 está certinho, né? Então a gente arrasta aqui, ó. Ali. Né? São todas as diferenças positivas. Então, como eu disse para vocês, o Excel tem essa coisa, né, de regularidade, ó. Então, se eu fizer Ctrl C e aqui Ctrl V, ó, ele vai atualizar ali, ó. É D4 menos D3, tá vendo? Que é exatamente a diferença de segunda ordem nessa linha. Então, eu só arrasto aqui, ó. Então, vocês vejam que todas as diferenças finitas são de segunda ordem, são positivas, né? Mas de qualquer maneira, para a gente registrar, eu vou botar aqui o valor absoluto, né? Então vai ficar o ABS dessa coluna, pessoal, os resultados vão ser todos iguais, e aqui, então o erro será igual a B menos A dividido por 12 vezes o máximo dessa coluna. Opa! Então tá ali. Pelo? Então agora... Tranquilo, professor. Então tá, agora eu vou passar lá para o exercício número 4. Eu vou dar uns 2, 3 minutinhos para vocês tentarem fazer a conta e vamos ver o que vocês fazem. Vamos ver. É um desafio. São 18h32. Daqui uns 3, 4 minutos eu volto aqui. Quer dizer, volto a falar. Vou ficar quietinho agora aqui um pouquinho. Tentem calcular, por favor. Né?
E aí, pessoal, alguém já fez? Fazer, não, né, professor? Mas deu para tirar alguns dados. O que, por exemplo? Eu não sei se eu tirei certo, mas o H o H é 5. Será? Pois é, né, professor? Tem essa dúvida. Ai, vamos ver aqui. Peraí que eu vou. Deixa eu abrir uma outra planilha aqui, uma outra aba aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó. Depois a gente vê o que realmente tem que fazer, se é só isso. Exercício 4. TI e a velocidade no instante I. Tá. É 0. Vou colocar aqui os valores, aqui, vamos ver. 5, 28, 35, 40, 152, 60, 61, 60. Beleza. Tá. Então, o que acontece aqui, pessoal? Aqui é o tempo em minutos. Aqui a velocidade em quilômetros por hora. E pede para calcular a distância percorrida nesse período de tempo aí. Então vamos lá. O A, o B, o N e o H. Vou botar o N, vou botar aqui o índice. Esse aqui, mais um. Tá. Então, quanto é que é o A aí nesse exemplo? Vai ser 0, não vai? Não vai É zero. O A é 0. Né? Quanto é que é o B? Eu chutei que era 1. Supus que era 1, melhor dizendo. 1. Pois é. Tá, e por que é 1, Pedro? Por causa do método? Pelo método que a gente está utilizando, não seria? Porque eu não entendi assim, o método significa que o B tem que ser Os 1? trapézios, não é, professor? Sempre os exercícios, pelo menos que a gente viu, pelo menos que eu vi ali nas aulas, né? Sempre era o A era 0 e o B era 1. E a variação dali, o H a gente achava pelo N, né? Mas só se eu tô pensando errado. Agora eu fiquei confuso.
Tá, então quanto é que é o H, então? Se o B é 1. Pois é, se o H... Se o B é 1... Deixa eu só fazer aqui. Eu considerei N60, meu N tá errado. O meu N seria 12, não seria? Não, o N é 12, tudo bem. Tá, não, então tá certo. Seria 0,083. Ah, bom, aí tu tá dividindo por 60, então. Não, se eu dividir por 60, que eu fiz errado, daí daria 0,016. Não entendi. O que é 0016? O H, valor de H. 1 menos 0 sobre N igual a 12 dá 0,083333. Tá. 1 menos 0 dividido por 60 dá 0,016667. Não, tudo bem, mas tá. Assim, a questão toda é a seguinte: esse intervalo aqui, ó, ele vai de 0 até 60. Sim. Só que o tempo está medido em minutos. E a velocidade está em quilômetros por hora. Entendeu? Então faltou uma conversão. Exatamente. Então o que a gente tem que fazer? Tem que inserir aqui uma. Vamos inserir uma coluna aqui, acho que a gente faz, acho que é assim. Ó. Aqui eu vou botar o tempo em horas. Porque, como a velocidade é quilômetros por hora, o tempo tem que estar medido em horas, porque como é que a gente calcula velocidade? É distância sobre tempo, né? Então, para dar quilômetros por hora, para a distância tem que ser em quilômetros e o tempo tem que ser em horas, porque senão, né, não daria velocidade em quilômetros por hora, certo? Então, esse tempo que está em minutos aqui, ó, tem que ser convertido para um tempo medido em horas. Então, qual é a conta que eu tenho que fazer? Dividir 0 por 60. E o resto também. Não é 0 por 60, é a célula que contém o 0. Então, o H é isso que tu falou antes, é 0,083. Esse é o H. E agora o B é 1. Mas não é obrigatório que o B seja 1, viu? Mas eu fiz um exemplo com a integral de 1 até 2 também. Tá, não, sim, eu lembrei. Mas ficou registrada a maioria que é 1, né? Sim. Tá. Mas assim, ó, o que eu quis comentar esse exemplo hoje, porque neste caso, ó, embora a tabela tenha sido dada originalmente em minutos, tem que fazer essa conversão para horas aqui no tempo ou converter a velocidade para quilômetros por minuto. Não vale a pena. É mais simples fazer a conversão, porque a gente está mais acostumado, né, a medir o tempo ou em minutos ou em horas. Para nós, converter um tempo de minutos para horas é fácil, é só dividir por 60. Né? Tá? E aí, bom, aí é só... Oi? Qual foi ali? Eu não peguei a parte do H ali, que tu usou para fazer o H. Não, aqui... Isso. Bom, tem duas formas, né? Tu pode fazer pega esse aqui menos esse, certo? O T1 menos o T0, ou usa a fórmula, né, que é, quer ver, ó, se tu fizer o B, que agora é 1, né? Menos o A, que é 0, dividido pelo N. Aí vai dar o 0,83. Tem essas duas formas. Tá? É que o H aqui, ó, a forma correta, digamos, é calcular o valor do H depois de fazer a conversão em horas do tempo. Né?
Tá, mas assim, ó, para deixar bem claro, o H é sempre aquela fórmula. Está escrito lá. Né, nas fórmulas de integração, tanto o Simpson quanto a fórmula dos trapézios, ó, é B menos A sobre N. Não, isso aqui é B menos A sobre 4. Está aqui, ó. B menos A sobre N. Então, identificou o N, né, que vale 12, e aí tu tira daqui que o A é 1, o que o B é 1 e o A vale 0. Aí insere ali, né, B menos A sobre N, aí tu obtém o H. Esclarecido? Obrigado. Tá legal. Então agora vamos calcular aqui, ó, pode ser pela fórmula de Simpson, tá? Então vamos calcular pela fórmula de Simpson. A gente pode calcular pela fórmula de Simpson nesse exemplo, porque o N é par, né? Então a gente pode usar a fórmula de Simpson. Não tem nenhum problema. Então, a integral pela fórmula de Simpson vai ser H sobre 3 vezes y0 mais 4 vezes, ó, y1 mais y3 mais y5 mais y7 mais y9 mais y11 mais agora os pares, né? y2 mais y4 mais y6 mais y8 mais y10, fechou o parênteses aqui, mais o y12. Acho que é isso aí, não esqueci nada. Então, a integral vai dar, vamos escrever aqui, o desenvolvimento do cálculo, agora aqui vamos usar a fórmula, o H está aqui, ó, divide por 3 vezes o y0, esse aqui, mais 4 vezes a soma de quem? Y1, Y1, a gente põe ponto e vírgula, ó, Y3, aí vai pulando, tá vendo? Y5, Y7, Y9, Y11, em vez de ele pegar, ele vai pegando eles separadamente, aí fechou aqui, mais 2 vezes a soma do Y2, ponto e vírgula, Y4, ponto e vírgula, Y6, ponto e vírgula, Y8, ponto e vírgula, Y10, aí fechou aqui, mais o Y12 e fechou. Ou seja, por esse cálculo, esse veículo ele percorreu aproximadamente 45,3 quilômetros nessa viagem. Então vocês cuidem aí, né, quando forem essas questões assim, que tem unidade de medida de comprimento, velocidade, volume, área, etc., tem que analisar, né, se tem ou não que fazer alguma conversão. Tá? E quer ver, ó, deixa eu só compartilhar aqui, não, só vou mostrar aqui, na própria lista ali, ó, tem esse exercício aqui, ó, o A é 4 vezes 10 a menos 5, o B é 7 vezes 10 a menos 5, né, não tem nenhum problema. Aqui nessa questão do volume de terra de um túnel lá, né, ó, o A é 0 e o B é 180. Né? Então, mas beleza, pessoal. Concluímos, então, essa etapa. Eu vou, daqui a alguns minutos, publicar ali a nova tarefa de avaliação, tá? E
continuamos na próxima segunda-feira. Eu vou iniciar o estudo da técnica de ajuste de curvas, que é uma técnica muito utilizada em várias áreas de conhecimento, né? A economia usa direto o ajuste. Hoje mesmo participei de uma atividade, uma aluna que é uma orientando ali do programa de mestrado em economia, né? Ela quer estabelecer uma relação entre duas variáveis para fazer um ajuste. E então, na sociologia, na engenharia, o pessoal usa direto para várias, quando quer estabelecer uma relação entre duas variáveis, né? Usa as técnicas de ajuste. Então, a gente vai mostrar aqui as mais utilizadas, né? Quais são os cálculos que devem ser feitos, alguns exemplos, como a gente tem feito aí nos estudos anteriores. Então, eu agradeço aí a participação de vocês, né, a atenção, e continuamos na próxima segunda-feira. Professor, bom fim. Bom final de semana para vocês. Tchau, tchau.